paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nós queremos falar nesta noite acerca do povo de Israel e o porquê deles ficarem 40 anos vagando pelo deserto. Se você olhar o Egito até as terras de Canaã, onde hoje está Israel, você vai ver que tem aproximadamente 425 quilômetros do Egito até as terras que Deus havia prometido ao povo de Israel. Mas por que então houve tanta demora para se chegar a essas terras? O povo ficou por 40 anos vagando no deserto. Algumas pessoas pensam que foi por causa da questão do bezerro de ouro construído lá no início, quando Moisés sobe no monte e então o povo pressiona Arão a fazer o bezerro de ouro, e por causa disso e por causa dessa idolatria do povo, então as pessoas acreditam que foi isso que levou Deus a fazer com que o povo ficasse 40 anos no deserto. Mas não foi isso. Se você olhar capítulo 13 do livro de Números, versículo 17, vai dizer que Moisés enviou 12 espias para espionar as terras de Canaã. E entre esses 12 espias estava Caleb e Josué, que na época se chamava Oséias, e foi mudado seu nome para Josué pelo próprio Moisés. Eles foram espiar a terra e ficaram 40 dias espionando esta terra. E ali eles encontraram os gigantes, filhos de Anak, eles encontraram amalequitas, amorreus, jebuseus e os cananeus. Eram os povos que estavam habitando esta terra. Lembrando que esta terra, ela já era do povo de Israel. Você não pode se esquecer desse detalhe. Quando Deus diz para Abraão que o povo ficaria cativo, o seu povo seria cativo por um período de tempo, mas que posteriormente retornaria para essas terras. Você se lembra quando houve a fome no Egito, o povo desce então para o Egito, porque José manda buscar seu pai e seus irmãos para cuidar deles das terras de Gósen no Egito, e aí então a Bíblia fala que se levantou um outro faraó que não conhecia José e que agora escraviza o povo. Então o povo fica 430 anos ali no deserto, até que Deus então levanta Moisés, o Salvador, Moisés, para poder conduzir a saída desse povo, o êxodo desse povo do Egito. Do Egito, da onde houve esse êxodo, essa saída, até as terras de Canaã, são 430 quilômetros aproximadamente. Por que então demorou 40 anos? Você vai ver agora. Esse povo ficou espionando a terra, esses homens, esses 12 espias, por 40 dias. E ao retornar, Moisés pergunta sobre as terras. E eles então dizem, não, realmente as terras é tudo isso que foi dito. Ela mana leite e mel, um cacho de uva precisava de 2 homens com uma madeira atravessada no meio para carregar, porém, há gigantes, há homens poderosos lá, há guarnições, fortificações, nós não podemos entrar nessa terra. Então a Bíblia fala que Caleb reúne o povo e Caleb diz, não, a gente pode. Caleb cala o povo e diz, não, a gente pode ir sim para cima dessas terras, que Deus vai entregá-las nas nossas mãos. Mas o povo fica contrariando aquilo que Caleb havia dito e ainda alimenta a ideia de levantar um líder para retornar para o Egito. Poxa, todos nós sabemos que a trajetória de Israel ali do Egito para Canaã simboliza a trajetória da igreja na terra, o Egito, o mundo, Canaã, a cidade celestial. Então, quer dizer, o céu para nós, a igreja, o povo queria retornar para os princípios, para o mundo. É como se a igreja nos dias de hoje voltasse para o mundo. Mas então Caleb fala com a autoridade, o povo quer retornar, e aí então Josué, junto com Caleb, você vai ver isso no capítulo 14, a partir do versículo 16, que Josué, filho de Num, e Caleb rasgam as suas vestes, em sinal de indignação pela atitude daqueles espias, e não se conformando com a covardia, com a atitude deles. E aí então o que acontece? A congregação se inflama contra Josué e Caleb e quer apedrejar então
eles. Então Deus manifesta a sua glória na tenda, né, de Moisés, e essa glória é vista por todos os povos, né, todo o povo de Israel, e então eles cessam de tentar destruir, né, mas Deus se levanta contra eles e diz para Moisés: até quando esse povo vai me desobedecer e vai não crer nos meus nomes? Ora, o povo havia saído do Egito, irmãos, atravessado o Mar Vermelho, passado as águas de mar, haviam se tornado águas doces para que o povo bebesse, né? Deus havia feito vários sinais, prodígios, enviado maná do céu, codorniz, e o povo mesmo assim estava relutando acerca de entrar fazer aquilo que Deus havia designado eles de fazer. E então Deus ficou indignado e disse: eu vou destruir esse povo. Mas o Moisés, ele intercedeu pelo povo, e Deus ouviu a voz de Moisés e não matou o povo naquele momento, não destruiu. Porque Moisés disse: Senhor, se o Senhor destruiu o povo, as pessoas do Egito, as outras nações vão dizer que o Senhor destruiu porque o seu povo não conseguiu entrar nas terras que o Senhor prometeu a nós. Então não faça isso, Senhor. E pela primeira vez você vê Deus ouvindo o conselho de um homem, Moisés, dizendo para Deus, né, se ele destruísse o povo, os inimigos do povo de Deus iriam olhar para o Deus de Israel como um Deus que não conseguiu fazer o seu povo entrar nas terras prometidas e optou por destruir o seu povo. E então Deus não destrói o povo. Porém, agora você vai saber porque o povo ficou 40 anos rodando no deserto. Se você pegar agora os versículos-chave do capítulo 14, a partir do versículo 34 e diante, 31, e diz: os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número de dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então foi por isso, durante 40 dias o povo espiou as terras, e por eles não confiarem no Senhor, que Deus ia dar a vitória para eles, aqueles 40 dias se transformaram em 40 anos. E o povo vagou durante 40 anos por desobedecer e por não acreditar nas promessas do Senhor. Isto fica um lembrete, um ensinamento para você e para mim, que quando Deus faz uma promessa na sua vida, essa promessa ela vai se cumprir. Porque Deus não é Deus de mentira. Quando Deus promete, Ele cumpre. Se o povo tivesse acreditado, confiado na promessa do Senhor, o povo certamente teria entrado naquele mesmo momento nas terras que Deus havia prometido, que mana leite e mel. Mas o povo ficou 40 anos e, detalhe, todos os espias morreram, com exceção de Caleb e Josué, que entraram na terra prometida. Aquela geração de pessoas também não entraram na terra prometida. Somente aqueles abaixo de 20 anos que nasceram no deserto entraram na terra prometida. E por isso você vê no livro de Deuteronômio as leis serem novamente reescritas para orientação desse povo jovem que nasceu no deserto, para que eles tomassem conhecimento de tudo que havia acontecido e como Deus havia dado livramento para o povo, e o povo não ouviu a voz de Deus, mesmo vendo todos os sinais que Deus havia feito. Que Deus possa abençoar a sua vida e que quando você ouvir a voz do Senhor e as promessas do Senhor, creia que Ele é poderoso para cumpri-las em nome de Jesus. A igreja marcha para o céu debaixo da presença e das promessas do Senhor através do seu Filho Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.